Vencemos a parte de orçamento. Espero que você tenha conseguido identificar os seus pontos de atenção no seu orçamento, conseguido ter determinado suas metas ali e que a gente possa avançar de fato aqui. Uma parte que é tão importante quanto, que é uma parte também muito legal e que ela se destrincha, né? Que a gente vai passar um bom tempo desenvolvendo de maneira bem prática já nessa parte, né? Que é a parte de cuidar do seu dinheiro. Como que a gente cuida do seu dinheiro? Vem aqui para a tela do computador e ela faz parte, né, do nosso triângulo, da nossa relação com o dinheiro. E a parte de cuidar a gente vai ter que destrinchar no novo triângulo que a gente vai precisar entender, a gente vai precisar proteger e a gente vai precisar multiplicar. Assim, é bem a parte mais legal de todos, que é a parte de multiplicar esse dinheirinho que todo mundo quer, né? Então a gente vai destrinchar mais uma vez aqui a parte de entender. Para entender, gente, o que é entender relação ao dinheiro? Eu preciso primeiro conceituar o que é essa história, o que define dinheiro, né? Esse meio de troca que define essas relações comerciais entre os seres humanos, essas relações de troca, né? Depois a gente vai definir um pouquinho, falar de mentalidade, que é muito legal. Depois a gente passa a entender o fluxo do dinheiro, que é a parte de fluidez, de onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro vai, como que a gente entra, né? Como que a gente fosse ou entra nesse ciclo aqui e consegue fazer jus a uma partezinha desse processo aqui. E eu espero que a gente consiga fazer essa abertura, né? Abrir sua mente nesse sentido que você pode fazer parte desse fluxo aqui de transferência de riqueza e etc. Como que esse dinheiro flui. É bem legal essa parte. Então vamos lá, iniciar com os conceitos. Primeiro conceito, gente, o que é dinheiro? Bom, a gente tem que pensar que desde as nossas relações mais principiológicas, né, mais básicas, a gente tem uma necessidade de fazer trocas uns com os outros, né? E a gente tem aqui, principalmente nesse livrinho aqui do Yuval Harari, que é o nosso historiador israelense, ele escreve esse livrinho aqui, que tá aqui, que é o Sapiens, né? Se você não leu, eu considero que você considere ler, né? Porque é um livro realmente muito bom e bem gostoso, porque ele é uma história de quem? Da humanidade. E eventualmente ele vai avançando ali nos nossos progressos como humanidade. E quando surge sociedade, a gente tem a necessidade de ter relações de troca. E a gente precisa de ter um meio de fazer essa troca, né? Porque a primeira característica do dinheiro é ser meio de troca. E o que era meio de troca inicialmente? É até uma curiosidade que normalmente a gente aprende na escola, né? Que a palavra salário, ela deriva de uma palavra mais simples, que é o sal. O sal ele era utilizado para conservar, né? Ele era utilizado para conservar os alimentos e, obviamente, para temperar, para salgar. Então, ele era percebido como algo que tinha valor, só que ele tinha uma deficiência muito grande em ser contável. É muito difícil de contar sal, né? Você teria que ter uma balança. A balança naquela época, as balanças não eram tão precisas. Então, você tinha essa dificuldade com o sal. O sal, se você misturar com a água ele vai se desaparecer pela própria granulometria, né? É muito um pozinho ali, o sal, né? O conceito de sal para vocês. Então, é bem difícil de ter controle disso. Então, a gente precisava de uma coisa mais prática e que obedecesse essas regras que a gente tem aqui do dinheiro. Para ser dinheiro, o que precisa ter? Vamos agora passar pelo conceito aqui de que precisa ter. A gente vai depois volta para entender o que foi tomado como dinheiro ao longo da nossa história como sociedade. Bom, meio de troca, gente. Ele precisa ser reconhecido por uma parte e pela outra parte como meio de troca para fazer essa transação. Beleza? Ele precisa ser percebido, e aí vem de novo um conceitozinho desse livrinho aqui, né, do Sapiens, que é a crença, a pessoa precisa acreditar que aquilo ali tem valor, e se tem valor para um, tem valor para o outro, existe negociação ali, porque eles, através de uma garantia, que é esse punhado na época lá de sal, ele garante a troca, beleza? Se fosse hoje, pensar, R$ 1, eu acredito que R$ 1 tem valor, o comerciante acredita que o R$ 1 tem valor, então a gente faz na nossa relação aqui, a gente consegue estabelecer um parâmetro ok de quantidade de dinheiro, ele define R$ 10, eu acredito que R$ 10 está justo, a gente troca R$ 10 pela mercadoria ou serviço dele. Em regra, é isso. Então, a gente tem outra situação que a moeda precisa ter, que é a deficiência que o sal, né, tem, que é a parte de ser contável, precisa ser unidade contábil, ele precisa ter dezena, unidade, centena, milhar, precisa ter décimos e centésimos, né, gente, para a gente poder ter as subdivisões, para a gente facilitar as transações, ele precisa ser unidade de conta.
né? Eu preciso conseguir fazer soma, subtração, eu preciso conseguir dividir, eu preciso conseguir multiplicar, né? É difícil você conseguir fazer isso com unidades de sal, né? Então, uma das características da moeda é também ser contável. E precisa ter percepção de valor, e principalmente valor ao longo do tempo. Se daqui um ano ela para de ter valor, fica muito mais complicado de garantir que isso vai ser um bom meio de troca, né? Então, se a gente for pensar no real, qual que é o maior problema com relação a isso aqui? É a tal da inflação. Inflação com C, viu, gente? Só o torto, não é porque você conhece, não, pelo amor de Deus. Então, a gente tem aqui inflação, que vai comer a nossa, o valor do nosso dinheiro ao longo do tempo. Depois a gente vai falar muito mais sobre isso aqui, que é um fantasma que a gente está sempre correndo dele. E se a gente, só do fato de a gente ficar parado no mesmo lugar, a gente está levando ferro para ela, que é a inflação, beleza? A gente vai aprender aqui ao longo dessa jornada como que a gente se protege dela. Então ela precisa ser reconhecida como reserva de valor. Daqui 10 anos vai ter valor esse meio de troca? Vai. Então ele pode ser considerado como dinheiro. Beleza? Então, o que vocês percebem ao longo da história? Que a gente teria o sal, mas imediatamente depois do sal a gente partiu para as moedas fiduciárias. Depois eu explico o que é fiduciário. Não, a gente passou por um processo. Nesse processo começaram a ser cunhadas as moedas de metais preciosos. Primeiro, os utensílios, né? A gente começa a trocar coisa por coisa. Depois vem o sal, depois vem as moedas de metais preciosos. Primeiramente o ouro puro, e aí os estados começam a cunhar moedas. Depois já começa o primeiro conceito de inflação, que eles começam a aumentar a quantidade, ou diminuir a quantidade de ouro, né? Aumentar a quantidade de outras coisas na moeda, fazer moedas mais leves, mais finas. E as pessoas percebem que aquele lastro que tinha naquela quantidade de ouro já não é mais uma representação tão fidedigna da riqueza daquele estado que estava cunhando as moedas. Então, isso começa a alterar um pouco a percepção de valor da riqueza daquele estado. É o primeiro conceitozinho de inflação que a gente vai ter acontecendo no mundo. Depois a gente percebe outras moedas surgindo como meio de troca, prata e outros metais preciosos, até que a gente chega nas moedas que agora sim, opa, deixa eu puxar vocês aqui para mim, tela, fiduciárias. Fiduciária. O que é fidúcia, gente? Fidúcia é a confiança. São moedas que são baseadas em confiança. Eu acredito que um Estado tem sua soberania, que ele emite uma determinada moeda e que essa moeda vai ter valor ao longo do tempo e que ela vai permanecer sendo utilizada como meio de troca e vai ter valor ao longo do tempo e ela é contável. $1, $2. E aí vem o Brasilzão, né? Com o nosso querido BRL, Brazilian Real. BRL é o nome da nossa moeda, tá? United States Dollar. Aqui no nosso caso é BRL. Se você for ver algum tipo de, dependendo de identificação da nossa moeda, pode estar aparecendo lá como BRL, Brazilian Real, beleza? Então a gente vai ter essa confiança que essa instituição Estado vai emitir uma moeda que ela vai ser sempre, por muito tempo, né? Considerando que o Brasil já está na 10ª moeda, nosso real aí, o mais longevo de todas as moedas, com 28 anos, é só pensar na minha idade. 1994, foi criado em julho 7 de 1994. De lá para cá a gente chegou a valer mais que o dólar, né? Em algum momento ali até 1995. E hoje a gente está em uma derrocada, sem muita perspectiva de melhora, o que faz mais importante ainda você tá passando um pouco do seu tempo aqui comigo, pra gente aprender como que a gente se protege e melhora essa condição nossa. Beleza? Então, outra situação que a gente vai passar aqui agora é sobre alguns conceitos. Gente, dinheiro é meio e não fim. Ele é um meio para conseguir os objetivos. Ele não é a finalidade. Você não está buscando dinheiro por mais dinheiro. Você está buscando dinheiro para realizar sonhos, para ajudar as pessoas que você gosta. E isso a gente vai trabalhar muito mais na hora que a gente for falar de mentalidade. Isso é uma das coisas mais importantes da mentalidade sobre dinheiro, beleza? Dinheiro, gente, ele não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo e dinheiro não tem carimbo. Então essas duas frases, elas combinam, elas convergem naquela historinha que a gente tem, né? Dinheiro que vem fácil, vai fácil. E dinheiro que vem difícil, também vai fácil.
Dinheiro, gente, ele não aceita ser maltratado. Se você o trata com desaforo, não tem educação financeira, não o respeita e usa de qualquer jeito, como se ele fosse infinito, e mesmo porque a pessoa tenha muito dinheiro, uma hora ela vai acabar sem. É aquela história, né? A pessoa dá valor ao dinheiro. É pai, avô rico, pai nobre, filho pobre. Ele não aceita desaforo. Ele é finito. Por maior quantidade que exista, ele pode acabar. E outra, não tem carimbo. Por mais suave, ralado que o dinheiro chega, ele não está carimbado ali com um carimbo de justo. Opa, justo, de honesto. Não. Ele não tem esse carimbo. Ele, da mesma maneira que ele vem de maneira justa, ele pode sair de maneira torpe, de maneira mais menos com menos pudor, vamos dizer assim. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Tem um trabalhador rural, uma comunidade pobre, né? Isso é muito comum no Brasil. O camarada rala para conseguir ganhar seu dinheirinho ali, ganhar seu dia na enxada, e ele vai para uma casa, às vezes num bar, uma casa de prostituição, e ali mesmo ele acaba com todo o seu dinheiro. Isso é o máximo exemplo que eu consigo ver para essa frase que dinheiro não tem carimbo. Por mais que ele tenha sido ganhado suado, a saída dele pode ser das maneiras mais menos virtuosas, vamos dizer assim, possível, beleza? Espero que você tenha aproveitado essa aula e a gente se encontra na próxima, quando a gente começa a falar de mentalidade, que é muito legal essa aula, que a gente tem alguns bases lá do livrinho do Morgan Rousseau, beleza?